Olá, eu sou o pastor Daniel Val do Ministério de Filadélfia e estou aqui neste vídeo para lhe falar sobre a eficácia da vacina. Temos ouvido falar de vacinação. Precisamos ser vacinados? Como ser vacinados? Qual é o melhor caminho? Será que a vacina é a solução? Será que não é? Ela é eficaz ou ela não é? Eis um tema de debate interessante. Porém, este vídeo não se destina a falarmos da vacina contra o Covid-19 ou com relação a esta situação que vivemos no momento de pandemia. Estou aqui para te falar, usando este assunto, algo mais importante, algo espiritual que tome conta da sua vida. Espero que os próximos minutos sejam de grande edificação para si. Espero que a mensagem que lhe trago possa trazer para a sua vida a clara e absoluta confirmação de que você precisa muito mais do que uma vacina. Você precisa da palavra de Deus, da verdade absoluta sobre Cristo Jesus. Neste momento, gostaria que você pensasse comigo se houvesse uma vacina que o conduzisse em relação e o tornasse a sua vida capaz de resistir a qualquer vírus ou a qualquer dificuldade física na sua vida. Uma vacina 100% eficaz no tratamento da saúde. Isso seria excelente, por certo, que você estaria já na fila para isso. Imagina que essa vacina ia um pouco mais além e tratava de todo o conhecimento que você precisa para viver nesta terra. Imagine que ainda íamos um pouco mais além ainda e essa vacina lhe trazia o entendimento de como lidar com finanças, como lidar com dinheiro, como agir na sua vida, no seu dia a dia. Prosseguindo ainda, imagine que essa vacina resolvia o seu problema de educação, o seu problema de ação, de formação. Imagine, ou dos seus filhos, dependendo se você está ainda na fase de estudar ou se você já está formado e está agora preparando filhos na universidade, nos estudos. Imagine que trazia uma orientação sobre como agir nessa área. Imagine uma vacina que traria a solução e lhe mostraria de como agir com relação à sua habitação. A habitação é tão importante no nosso dia a dia. Imagine uma vacina que lhe traria a solução para a morte. Afinal, me parece que esta posição se sobrepõe sobre todas as outras. Toda a morte vem colocar o momento final sobre todas as outras coisas que falei até agora. Uma vacina ou algo que nos ensinasse e nos conduzisse em como agirmos em relação a todas as coisas e nos prevenisse de todos os males que estas coisas que falei aqui agora podem trazer à sua vida ou para os desafios que elas nos apresentam. Como agir diante de tantas coisas? Será que nós poderíamos ter uma vacina que nos prevenisse de que errarmos em qualquer uma dessas áreas, seja carreira profissional, seja com relação até eventualmente a alguma doença, ou seja da forma como nós lidamos com as nossas finanças? Por certo que em algumas dessas áreas você já errou e você gostaria de voltar atrás e refazer. Contudo, se você está a assistir este vídeo, esta última ainda não aconteceu na sua vida. Você ainda experimentará a morte. A vida após a morte continua a ser um desafio. Onde é que nós iremos passar a eternidade? Gostaria neste momento de lhe dizer também que há vida após a morte. Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, veio para que todo aquele que nele crê possa ter vida eterna. Significa então que sem Cristo Jesus, sem o facto da sua morte e a sua ressurreição acontecer e terem um significado na nossa vida, nós estaremos mortos e delitos, mortos nos nossos pecados e delitos, e o nosso fim seria o inferno. Mas em Cristo Jesus há salvação. Ele veio para trazer vida e vida com abundância. Ele veio para resolver o problema da eternidade. Nós não poderíamos fazê-lo e a nossa vida sem Ele está condenada ao inferno, debaixo da ira de Deus por causa do pecado cometido contra Deus. Contudo, Cristo Jesus veio. A minha pergunta para si neste momento é: onde você encontra todas estas coisas? Onde você encontra uma forma de se conduzir diante dos desafios físicos da nossa vida? Adoecemos, ficamos enfermos, não sabemos muitas vezes como agir, o que fazer. Algumas dessas enfermidades conduzem à morte. Não sabemos como lidar com casa, onde viver, como viver. Não sabemos como lidar com os estudos. Mantemos e lidamos com questões financeiras para as quais às vezes nós não temos solução. Como agir em meio a essas coisas? Se houvesse uma forma, algo eficaz
como uma vacina que viesse resolver todas essas áreas, nos conduzissem como agirmos nessas áreas. Permita-me que lhe diga. A palavra de Deus, ela não é uma vacina. Não é uma coisa que você injeta e porque injeta você está livre de todo o erro. Mas a palavra de Deus aprendida, ela traz para nós a condução, a direção de como agirmos diante de todos esses desafios da nossa vida. Não há nada que aconteça na sua vida, não há nada que você seja exposto que não tenha solução e não tenha uma forma de se conduzir, e essa forma está na palavra de Deus. O Senhor Deus que nos criou, nos deu a forma e nos deu a instrução que precisamos através da sua palavra para que possamos saber como agir. É possível saber como agir no mundo. É possível ter direção do alto, sobrenatural, e essa direção nós encontramos na palavra do Senhor. Falámos da vacina nos nossos dias e pegando nessa ideia para trazer esta verdade absoluta, na verdade só usei a eficácia da vacina para chamar a sua atenção e segurar e prender a sua atenção nestes minutos que você ainda se encontra aí. A vacina, a palavra de Deus, que não é uma vacina, é muito maior, é muito mais poderosa, ela abrange todas as áreas da nossa vida, ela está ao seu dispor. Por certo que você facilmente encontrará a palavra do Senhor perto de si. Ela poderá ser administrada em 2 doses. E falando sobre isso, e trazendo só como exemplo, nós encontramos a primeira dose na idade criança. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. São textos das Escrituras preciosos. Se você ainda está numa idade de criança, eu espero que você seja educado, esteja sendo educado pelos seus pais ou pelos seus progenitores, pela sua igreja, na palavra do Senhor. Mas se você tem criança, eduque, ensine na palavra do Senhor. Ensine até quando envelhecer não se desviará. Se aprender no outro caminho, prosseguirá esse outro caminho. Mas se prosseguir, conhecendo a palavra do Senhor, prosseguirá nele. Esta é a importância da palavra de Deus na fase criança. Ainda sobre esta fase, nós encontramos um outro texto que diz assim: E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos permanentemente passar a palavra do Senhor às nossas crianças, àqueles que estão vindo nessa primeira fase, digamos assim, essa primeira dose. Contudo, se não é o seu caso, e talvez você não aprendeu a palavra de Deus em criança, espere que eu lhe mostre a segunda dose. A palavra do Senhor diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Procure na palavra do Senhor a direção de Deus para a sua vida. Busque nela, verdadeiramente, aquilo que a palavra de Deus tem para lhe ensinar sobre a verdade de Cristo Jesus, sobre a salvação da sua alma, sobre o quanto você é pecador e o quanto você necessita de um Salvador. Jamais se aparte da sua boca o livro desta lei. Jamais se aparte da sua boca a palavra de Deus. Nesta segunda fase, numa fase adulta, busque de todo o coração. Busque conhecer a vontade de Deus. Tenho mais um versículo sobre esse assunto e a expressão da alma do salmista. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia, diz o salmista. Que esta seja a nossa meditação. Que Deus coloque em nós este desejo ardente. E falando sobre isso, e outra vez fazendo alusão ainda à ideia da vacina, nós precisamos de um administrador e de um receptor. Alguém administra a vacina e alguém a recebe. Nós somos os receptores da palavra de Deus. Nós somos os carenciados pela palavra de Deus. Nós, os seres humanos. Todos. Pastores, leigos, todos somos necessitados da palavra de Deus para a direção para as nossas vidas. Contudo, existe um só administrador. Deus, através de Cristo Jesus, pela graça, Ele atribui ao Espírito Santo o trabalho de confirmar na nossa vida a palavra do Senhor. Diz o texto: Então abriu-lhes o entendimento para compreendessem as Escrituras, referindo-se a um episódio das Escrituras em que alguns não conseguiam entender, não estavam a entender o que estava a acontecer, mas foi-lhes aberto o entendimento. Eu careço que Deus abra o meu entendimento a cada dia para que eu possa compreender as Escrituras. Eu não posso ministrar a mim próprio, no sentido eu posso buscar, eu posso aprender, mas eu não posso administrar a palavra de Deus a mim. Eu careço que o Espírito Santo de Deus venha e ministre a minha vida, a santa e bendita palavra de Deus, da forma a eu ser transformado
a eu ser aperfeiçoado para a glória de Deus Pai. Ainda sobre este assunto temos mais um texto. Paulo escrevendo a Timóteo diz: considera o que digo, e o Senhor te deu entendimento em tudo. Considere aquilo que a palavra de Deus lhe diz e clama a Deus que lhe dê entendimento em tudo. Clama a Deus que o Senhor lhe possa revelar a direção dele, os seus caminhos para a nossa vida. Este é o texto ou o assunto que eu gostaria de partilhar consigo. Eu não sei e não quero de forma alguma falar aqui da vacina em relação ao vírus ou qualquer outra coisa. Eu lhe quis falar neste vídeo de algo mais importante, da palavra do Senhor. Não que você deve ou não tomar a vacina, e outra vez nem vou discutir o assunto aqui, não é essa a questão. Esta que lhe estou a falar, a palavra de Deus é o que você mais necessita. Busque conhecer a palavra de Deus. Busque conhecer o que a palavra de Deus tem a dizer sobre quem você é e sobre quem Cristo Jesus é. Busque o que a palavra do Senhor ensina sobre a morte e a ressurreição do Senhor. Busque o que a palavra do Senhor lhe administra em como você deve lidar com a sua vida. E clame a Deus que lhe revela a sua vontade e que dispõe o seu coração para crer na santa e bendita palavra de Deus. Eu espero que este vídeo tenha servido de ajuda para a sua vida. Eu espero que Deus verdadeiramente use este vídeo para abençoar a sua vida. A vacina eficaz, aquilo que nós mais precisamos, é aquela palavra de Deus. Ela nos protege, ela nos guarda, ela nos dá direção. Em nenhum momento deste vídeo lhe disse que só porque você conhece a palavra de Deus você vai ter tudo o que você quer, você vai poder fazer todas as coisas. Mas a palavra de Deus lhe dirá o que fazer em cada uma delas. Como lidar em cada momento da sua vida. Como lidar no momento de desespero, de angústia, de dificuldade. Como lidar naquele momento que parece que tudo vai bem. Como lidar com a sua própria natureza pecaminosa. Como lidar com o facto de que Deus é santo. Como lidar com o caminho da eternidade. Como lidar com a morte. Como lidar com a vida. Como lidar com as finanças. Como lidar com a casa. Como lidar com os estudos. Como lidar com todas as coisas. Que Deus o abençoe em Cristo Jesus. E que a sua palavra seja revelada à sua vida. É o meu desejo. Muito obrigado por nos assistir.